Olá você, continuando, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, versículos 11 ao 17, que dizem: E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vamos começar do 10, versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Graças a Deus pela leitura deste texto maravilhoso. Nós já comentamos aqui o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os dois primeiros versículos que lemos, ele diz assim: Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Aqui mostra, como já falamos, que a maioria da população de Jerusalém não conhecia Jesus, né? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus era seguido, né, pelos seus discípulos e numerosa multidão. Então, como Jesus morava em Nazaré, morou muito tempo em Nazaré, foi chamado de o Nazareno, conhecido como o profeta de Nazaré, Jesus de Nazaré. Mas sabemos que Jesus Cristo nasceu em Belém, conforme a profecia. Nasceu em Belém, descendente de Davi. E entrou Jesus no templo de Deus, quando chegou em Jerusalém. Entrou no templo de Deus. Essa expressão templo de Deus é uma expressão maravilhosa, porque o templo de Deus, quando o Senhor Deus tirou o povo de Israel do Egito, seu povo escolhido, ele falou para Moisés: Olha, eu vou escolher um local para todos me adorarem. Então, todos têm que ir pelo menos uma vez, tem que ir naquele lugar me adorar, né? Na verdade, todo homem da tribo de Israel ia 3 vezes ao ano em Jerusalém, a cidade que foi escolhida por Deus para ali construir o seu templo. E nós vemos que até hoje caravana do mundo todo, não só judeus, mas vão a Jerusalém para adorar o Senhor, né? Principalmente no Muro das Lamentações. Então, por isso que tem essa expressão maravilhosa aqui, Mateus escreveu: E entrou Jesus no templo de Deus. O templo de Deus, né? Neste mundo existem muitos templos. Existem templos direcionados para vários cultos, mas aqui em Jerusalém está o templo de Deus. Quando ele chegou lá, entrou, Jesus expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Esse é um assunto delicado. Temos que ter o cuidado para comentar,
Porque para não acusarmos quem não merece, sem deixar de avisar que o templo de Deus, a casa de Deus é casa de oração. Mesmo porque nós somos seres humanos, que Jesus Cristo tem misericórdia de nós, tem nos dado a salvação e nos manda seguir a sua palavra, obedecer a sua palavra e anunciar a sua palavra para nosso semelhante. E não nos manda ser acusador. Portanto, repitamos o que Jesus falou. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Destacando a expressão casa de oração, a casa de Deus é uma casa de oração. Porque a oração, na verdade, é uma atividade humana. A atividade humana mais sublime é a oração. Assim como a atividade humana é cruel, devastadora, antiga e permanente, é a guerra. A oração, pelo contrário, é a atividade humana mais sublime. Porque quando a pessoa se ajoelha para orar, ele está de joelho, ele se coloca diante de Deus, humilde, uma posição de humildade, de completa submissão. E ali ele só tem a sua voz para clamar, os seus pensamentos, para glorificar a Deus, para dizer que Deus está acima de tudo e para adorar a Deus, reconhecer o amor de Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer a maravilha de Deus, a salvação de Deus, a grande obra de Deus, que foi fazer o mundo, fazer o homem para adorá-lo e toda a beleza da criação. Portanto, e no templo é casa de oração, não é lugar para ficar fazendo negócios, ficar pensando nas coisas deste mundo. A casa do Senhor é para glorificar a Deus, interceder a Deus pelo mundo, pelos pecadores, por si mesmo, adorar a Deus, e não para fazer negócios materiais. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões, ou seja, uma cova cheia de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Está aqui, para isto que é a casa de Deus, é onde o Senhor tem a sua palavra, para as pessoas ouvirem, e aqueles que estão cegos venham a ver, aqueles que estão surdos venham a escutar, aqueles que estão coxos venham a andar, aqueles que estão mortos venham a ressuscitar, aqueles que estão perdidos venham a se encontrar com Jesus, aqueles que estão sem rumo venham a encontrar um rumo para a sua vida, um sentido para a sua vida. Para isto é a casa do Senhor, casa de oração. E Jesus mostrou para que era o objetivo da casa do Senhor. Versículo 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Os escribas aqui, os sacerdotes e os escribas, eram os religiosos daquela época. E não, aqui pelo texto, quando Jesus chegou, achou pessoas, vendiam e compravam no templo, cambistas, vendiam pombas, mas aqueles religiosos não expulsaram essas pessoas. E Jesus chegou, expulsou eles e fez a obra de Deus que tinha que ser feita, que era
curar os coxos, dar vista aos cegos e anunciar a palavra de Deus, que a Bíblia diz aqui no mesmo texto, na mesma ocasião que ele ia para o templo ensinar todos os dias. Então eles ficaram incomodados com aquilo, os escribas, e chegaram para Jesus. E além disso, vendo Jesus fazer essas maravilhas, as crianças estavam lá dizendo, Hosana ao filho de Davi. Eles ouviam isso. Menino clamando no templo, Hosana ao filho de Davi. Ora, aquelas pessoas, a maioria das pessoas, diziam que Jesus Cristo era o profeta da Galiléia, de Nazaré. Mas aquelas crianças, elas estavam dizendo que Jesus Cristo era o filho de Davi. Ou seja, filho de Davi, nasceu em Belém da Judéia. E como as crianças diziam isso? Primeiro, os discípulos de Jesus, os fiéis, que moravam em Galiléia, em próprio Jerusalém, tinham alguns poucos fiéis a Jesus e conheciam verdadeiramente a palavra de Deus, né? A origem de Jesus, a origem real, e os discípulos. Então eles conheciam a palavra de Deus. E naquelas casas dos fiéis era falado do nascimento de Jesus, a perseguição que ele teve, e as crianças ouviam. E quando chegaram no templo, naquele dia, eles foram cheios do Espírito Santo, aquelas crianças, e diz a Bíblia, clamando no templo. E os meninos clamando no templo diziam, Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se os fariseus, os sacerdotes, quando eles viram as crianças ouvirem falando assim, e disseram, ouves o que estes dizem? E disseram, como que diz assim, elas estão dizendo que tu é filho de Davi. E Jesus lhe disse, sim, eu escuto. Nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor? As crianças falam a verdade. As crianças não mentem. Então Jesus mostrou para eles, com palavras e obras, e foi confirmado pelas crianças, que ele é o filho de Davi, o Salvador, e estava agindo certo quando estava purificando o templo e mostrando o que tinha que ser feito no templo, que era a obra de Deus, anunciar a palavra de Deus e libertar os cativos. E Jesus diz aqui, o versículo 17, deixando os fariseus lá, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Betânia era uma vila perto de Jerusalém, onde Jesus ia passar a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está aqui a palavra do Senhor. Lucas, sobre esse texto, diz aqui, e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Os escribas, diz aqui, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matar a Jesus. Ou seja, eles ficaram, ao invés de seguir o ensino de Jesus, de seguir o Senhor, como fizeram os seus discípulos e como fizeram as crianças, ficaram chateados, porque Jesus purificou o templo e estava fazendo a obra de Deus. Ou seja, ao invés de reconhecer que eles não estavam fazendo o serviço para que Deus tinha capacitado eles, colocando eles como escribas, como sacerdotes, ali para ensinar a palavra de Deus, em vez de reconhecer isso e seguir a Jesus, eles queriam matar a Jesus, né? E esse é um problema. Muitas vezes a gente erra e vem a palavra de Deus e nos corrige, diz que nós estamos errados e nós não queremos aceitar a correção. Pelo contrário, a gente quer calar a boca daqueles que estão pregando a palavra de Deus para que eles não falem, não mostrem o nosso pecado. Mas, feliz daquele que ouve a mensagem do Evangelho e reconsidera o que está
acontecendo na sua vida, as suas práticas, e pede perdão para Deus, se arrependendo, e volta-se para o Senhor, procura ter uma nova vida a partir dos ensinos de Jesus Cristo. Eu, neste momento, vou orar por você. Meu Deus, eu te agradeço por esta mensagem tão feliz, mensagem tão maravilhosa, tão poderosa. Obrigado pela tua palavra que está sendo pregada aqui, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia na minha vida, que neste momento, Senhor, tem nos usado aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Eu te peço, meu Deus, que tu fale no coração dessa pessoa que está ouvindo esta palavra. Senhor, abençoa esta pessoa, para que ela tenha um bom dia neste dia e reflita na sua vida para que continue cada dia mais próximo de ti, ouvindo e seguindo a tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, estas bênçãos em nome de Jesus. Depois continuaremos.